Olá! Hoje nós vamos falar da relação que o campo tem com a cidade e as contradições dessas relações. Em nosso cotidiano, a ideia de que campo e cidade são totalmente diferentes e independentes, como se não estivessem no mesmo plano, sempre esteve presente. A cidade é conhecida como um local populoso, movimentado, cheio de construções feitas pelo homem e uma variedade de comércios. É um lugar tecnológico e compacto. Em outras palavras, um espaço urbano. Enquanto o campo é tido como um lugar calmo, tomado pela natureza, com poucas pessoas e repleto de simplicidade. Geralmente, a cidade passa por muitas modernizações, e por ser um espaço que praticamente tem de tudo, muitos a consideram como um lugar ideal para viver, o que inferioriza o campo, como se ele não fosse importante para a sociedade. Então, acaba sendo arrastado para debaixo do tapete. Contudo, o que a maioria das pessoas não sabem, e se sabem, não dão o valor necessário para isso, é que o espaço urbano tem uma relação de interdependência com o espaço rural. Ou seja, para as atividades da cidade acontecerem, o campo precisa estar funcionando em pleno movimento. Você deve estar se perguntando, mas como isso acontece? Veja, aí vai a explicação. Os espaços urbanos foram surgindo em meados do século XIX e estavam concretizados no início do século XX. Isso se decorreu por causa da Segunda Revolução Industrial, a qual gerou tecnologias facilitadoras para diversos campos da sociedade. Com isso, no século XX, as modernidades foram implementadas na área rural, e isso gerou desemprego no setor primário. Pois com tecnologias, a mão de obra não seria mais necessária como antes. Essa ação foi a Revolução Verde. Então, vários habitantes do campo migraram para a cidade, onde estavam contratando para trabalhar nas indústrias. Esse processo foi o êxodo rural. Isso significa que a cidade nasceu da Revolução do Campo. Se toda a migração do espaço rural para o urbano não tivesse acontecido, as cidades não seriam materializadas. Hoje em dia, para a cidade funcionar, ela necessita do que a indústria fornece. E para a indústria funcionar, ela precisa do campo. É nele que a matéria-prima que move os setores da economia é obtida. Sem isso, a maioria das evoluções da sociedade não seriam possíveis. Essa relação também tem consequências. Problemas que afetam o campo também prejudicam a cidade, assim como problemas presentes na cidade refletem no campo. A chuva ácida, inversão térmica, efeito estufa e ilha de calor são empecilhos que acontecem na cidade e refletem na produção agrícola do campo. Os três primeiros citados acontecem por conta dos gases tóxicos, como o gás carbônico, soltos na atmosfera no dia a dia da cidade. E as ilhas de calor são um fenômeno climático que ocorre a partir da elevação da temperatura de uma área urbana, se comparada a uma zona rural, por exemplo. No espaço rural, temos o uso de agrotóxicos. Esses contaminam o solo, a água e os alimentos utilizados pela cidade, os quais podem promover doenças se seu uso for indiscriminado. Muitas organizações lutam para que parem o uso de agrotóxicos na agricultura. E o desmatamento. Este é uma problemática muito grande que acontece no campo, mas com o objetivo de suprir as demandas industriais da cidade. O desmatamento é um dos atos mais graves sobre o meio ambiente. As áreas verdes são totalmente destruídas, acabando com a cobertura vegetal restante do planeta. Se o desmatamento continuar, recursos faltarão. Mais uma prova da conexão geral entre campo e cidade.
A expansão do modo capitalista de produção que causa toda essa destruição ambiental e essa diferença entre espaço urbano e rural. Tudo isso com o objetivo de suprir um sistema que só foca em consumo e esquece de suas consequências. Ao mesmo tempo que o capitalismo põe a modernidade da cidade em um pódio, esquece que para ter chegado até determinada posição, foi o campo que ajudou a subir os degraus. Desta forma, é preciso perceber a profundidade da relação entre cidade e campo e começar a enxergá-los em uma mesma área e não um se sobrepondo. As atividades do espaço rural devem ser mais valorizadas e reconhecidas em uma sociedade. Afinal, a vida de ninguém seria a mesma sem elas. Valorizemos o campo, a agricultura, principalmente a familiar, que consiste no cultivo de alimentos por núcleos familiares. A terra é mais natural, é tratada com mais proximidade, o que reflete na qualidade dos alimentos que vão para a nossa mesa, além de gerar empregos e preservar mais o meio ambiente. Valorizemos o campo, valorizemos a agricultura. O Dia do Agricultor é 28 de julho. Querem capitalizar a mata, mas que raça ingrata, colocando valor no que não tem preço e tirando daqueles que a têm por direito. O governo explorador governa para os brancos, aos de pele vermelha, somente os trancos e barrancos. Vim do interior para a cidade em busca de melhoria, mas o que encontrei de verdade foi a face vazia de uma sociedade movida a dinheiro. Nenhuma planta em canteiro, e os animais que vejo mantidos em cativeiro. Entretenimento. Dinheiro não dá em árvore, minha mãe dizia, mas dá sim, principalmente se estiver derrubada. Em minha mata, tão amada casa, ardeu em fogo de interesse. Agro é pop, porque virou cultura popular queimar o lar de inúmeras criaturas para sua carne com pouca gordura. Garimpo ilegal, a joia do Brasil, e a mão de obra escrava com a cabeça na ponta do fuzil. Mas o importante é o lucro do patrão que já é rico e quer ainda mais luxo no bolso do casaco de pele, de onça. Obrigada pela sua atenção, por assistir até aqui.